Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim o Senhor Deus, na sua sagrada palavra, no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Amém. Pode sentar. Hoje, mais uma vez, com a graça de Deus, nós conheceremos mais da sua maravilhosa palavra e, entre outros ensinos, conhecemos mais sobre esse livro de 2 Samuel. Eu acho muito maravilhoso quando Deus me dá a palavra, Ele dá um pouco de, como se chama, de um culto de ensino. Nós não temos culto específico, Deus é quem fala. É que Ele dá um ensino que eu acho muito interessante, porque você contextualiza e fica mais fácil até para você se interessar e você entender a mensagem. E, por exemplo, o segundo livro de Samuel é especificamente o livro do reinado de Davi. Ele inicia com o governo de Davi em Judá. Imediatamente após a morte de Saul, e ele encerra no fim da vida de Davi, quando ele já era velho e entrado em dias. Então é um livro muito, muito importante. Você está lendo, você não tem conhecimento, então você acha que é comum ter havido aquela separação, mas tem um objetivo. Tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus, Deus tem ensino, Deus tem palavras para nós de livramento, de fortalecimento. 1 Reis 1 diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. A mensagem central não é com relação a esse versículo. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho do que é o livro de 2 Samuel. Mas também não posso deixar de dar, mesmo não passando, um pouquinho da exegese. Tem muita gente nessa passagem aqui, depois escolheram uma jovem para aquecer Davi. Muita gente distorce essa passagem. Antigamente os costumes eram diferentes. Aqui envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Já havia uma medicina avançada. Aquela moça que foi chamada para ser colocada com Davi não tem nada aí de promiscuidade, de moralidade, não. O médico chegou e disse: olha, somente o calor de um corpo humano pode aquecê-lo. Foi só isso. Não tinha nada de... Agora a maldade humana é que leva. Então foi indicação médica. Nem foi Davi que pediu, ele não tinha mais condição para isso. Só para nós entendermos rapidamente, para que a gente não pense coisas erradas, né, quando a gente encontra na Bíblia. Interessante também que nos diz, sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-nos com roupas, porém não se aquecia. Aqui também, rapidamente, não é uma redundância na nossa língua dizer já velho e entrado em dias? Você está dizendo a mesma coisa, como diz aqui?
Não, não é. Naquela cultura, naquele momento, dizia algo mais, esse entrado em dias. Já velho, está certo, significando que ele tinha muitos anos de vida. E entrado em dias, significando que os seus dias de vida tinham sido vividos com muita intensidade. Ele entrou de cabeça mesmo nos dias. Ele teve um dia de atividade, ele não foi moroso nas coisas, nem se sentou em conforto, não. É tanto que o conforto que ele teve, ele dançou com Batseba, né? Então, isso quer dizer, esse entrada em dias, é que ele usou dos dias dele intensamente. Os seus dias tinham sido vividos com muita intensidade. Muitos ficam velhos, chegam a ter muitos anos de vida, mas uma vida monótona, uma vida que não entrou, né, em cada dia vivido. Ele sempre passou, ele sobreviveu, ele não tem muito a contar. Eu tenho 63, eu não estou velho, mas já entrei em um bocado de dia, porque o que eu já fiz na vida, 100 anos é pouco, 100 anos é pouco, e eu acho que como Davi eu vou chegar aos 100 e pouco também, e com certeza entrando em dias, né? Mas muita gente, ao contrário de Davi, como todos sabemos, vive uma vida bem, vamos dizer, sem graça. E Davi teve uma vida bem ativa, ele entrou de cabeça nos dias. É isso que quer dizer esse termo. Esse livro ele resiste a um período de cerca de 40 anos, que foi, como eu disse, ele faz parte do reinado de Davi, e a gente viu no versículo que foram 40 anos. Foi exatamente a duração do reinado dele. 2 Samuel 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Hebrom. Reinou Judá 7 anos, 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel de Judá. Então não podemos esquecer que o livro de 2 Samuel é o livro que registra os fatos ocorridos nos 40 anos do reinado de Davi. Por isso essa divisão, que era um fato muito importante, aí ele foi separado. A autoria do livro, ela é, 2 Samuel, ela é de certa forma incerta, embora haja grandes indicações de que ele foi escrito pelo próprio Samuel. Mas pastor, pode acertar, pelos escritos podem afirmar 100% que foi Samuel? Não, ele está mais ou menos como Hebreus, que não foi identificado o autor. Mas na minha concepção, no meu pouco leitura de alguns anos de Bíblia, eu afirmo que foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas não tem nada que comprove. Mas pelos contextos, pelos momentos, por tudo, eu cheguei à conclusão de que foi Paulo. E por quê? Ainda tem mais a razão de por que Paulo, quando me perguntaram, e por que Paulo escreveu todos os livros dele? Aí eu confirmei naquele dia que foi Paulo. E ele não escreveu Hebreus. Porque se os hebreus, os judeus, soubessem que foi Paulo que escreveu, os judeus não receberiam. Porque eles ficaram com ódio de Paulo. Então Paulo tinha razão de enviar aquela carta aos hebreus e não se identificar. Mas dentro do contexto, dentro do que se fala, é a linguagem de Paulo todinha. Exatamente como você via Paulo se manifestar nos outros livros. Então, oficialmente, não se sabe quem foi o autor de Hebreu. Eu é que afirmo, não tenho dúvida, que foi Paulo. Pelo, como eu disse, o pouco que eu li sobre ele, sobre todos os livros da Bíblia. Assim como Samuel, 2 Samuel, não tem uma prova concreta de que foi ele. Mas a maioria dos autores, como eu,
acredito que foi Samuel que escreveu. Originalmente, era um único livro, e a divisão em dois foi estabelecida pela Septuaginta, quando verteu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, no terceiro século a.C. Só lembrando rapidamente, Septuaginta, como eu falei, é a tradução mais antiga da Bíblia hebraica para o grego. Ela foi destinada aos judeus no Egito. Foi no final do século III até o século I a.C. Septuaginta porque foram 70 tradutores. Mas, na realidade, não foram 70. Ficou dentro da casa dos 70, então ficou Septuaginta. Mas, exatamente, foram 72 que, durante esse tempo, do final do século III a.C. até o I a.C., fizeram essa tradução maravilhosa, esses 72 homens, do hebraico para o grego, para atender os judeus que estavam no Egito. Só para a gente ir se, né, não concordamos com alguns que dizem que essa divisão do livro em dois não tem nenhuma razão nem necessidade de ser. O cara não sabe, não lê, não pesquisa, aí ele não entende, não tinha necessidade não. Pergunta, por que dividiram 1 Samuel e Samuel? Não, foi só porque eu... Não foi não. Tem razões bem fundamentadas para essa divisão. Para nós existem vários aspectos que justificam essa divisão. Vou citar bem rápido uns aqui. Primeiro, como merecido, o memorável reinado de Davi é destacado. Ele merecia e foi objeto de um estudo especial. Afinal de contas, Davi não ficou só velho, mas como já falamos, entrado em dias. Ele tinha uma história, o cara tinha uma história. Então o autor achou melhor separar e falar especificamente, dar uma atenção especial ao reinado daquele homem. Segundo, porque Davi foi o verdadeiro fundador da monarquia. Foi Davi, embora o primeiro monarca tenha sido Saul, mas ele foi quem fundou, foi quem verdadeiramente fundou. Ele foi o restaurador da adoração por parte de Israel. No governo dele, nós sabemos o que Davi fez para restaurar os princípios, as veredas antigas de Deus para Israel. Herói proeminente, o rei e o profeta de seu povo. Isso foi Davi. Sua dinastia continuou no trono de Judá até o cativeiro. Ele começou e foi até onde Deus mandou parar quando o povo foi para o cativeiro. E o Messias prometido deveria ser da linhagem de Davi. Então esse homem realmente era importante, ele merecia uma atenção bem especial. O escritor Matthew Henry foi muito iluminado quando dividiu o livro de 2 Samuel em duas partes. Exatamente iguais, eles são exatamente iguais. Capítulo 1 ao 12, do 13 ao 24. Você está vendo como é interessante? Como é empolgante? Quando além do espiritual, Deus nos dá também um acadêmico. E nós precisamos ser iluminados para ver isso. Porque senão você não vê, você passa batido. Até um detalhe desse, né? O capítulo 11, onde é registrado o grande pecado de Davi, seguido do capítulo 12, quando Davi é repreendido e castigado, marca a metade do livro e a metade dos 40 anos do reinado de Davi. Coincidência? Por isso que tinha que ser feito à parte. Por isso que é necessário nós sentarmos, pedirmos a iluminação de Deus, pesquisarmos, sabe? Pedir que Deus nos mostre ali o que é que Ele quer que nós saibamos. Porque Deus não botou isso aqui por acaso para ficar por assim mesmo, e todo mundo passar, ficar revelado e você nunca ter a iluminação. A Bíblia foi inspirada por Deus a homens escolhidos por Deus. Ela está revelada, mas ela precisa ser iluminada. Se não receber a iluminação, de nada eu vou saber aqui. Já viu homens sábios, doutores, eu tive muitos amigos, colegas, gênios, cara, estudiosos e tudo, eu não consigo entender nada, velho. A
apesar de estar revelado, mas precisa ser iluminado. Você tem coisas que a Bíblia diz que você tem que se esvaziar para que Deus lhe encha. Você tem que chegar e pedir: eu peço, eu não sei nada, eu não sei o que, me diga, que me mostre o que o Senhor quer que eu veja aqui, Pai. Ilumine, Senhor, porque eu sei que está revelado. Tem coisa aqui que eu não estou enxergando, mas está bem claro nos meus olhos. Aí Deus, de maneira divina, maravilhosa, que você fica extasiado, faz exatamente o que você está pedindo. Até a primeira metade são registrados os triunfos de Davi. São informações importantes para quando você lê o livro. Na segunda metade vemos os problemas, as dificuldades, as tribulações, golpes e provações trágicas que Davi passou. Pode ver, está desse jeito não. Não é uma coisa planejado. Essa pilha está boa. Está bem planejado. Na primeira parte, exultamos com as vitórias de Davi, mas na segunda, nos entristecemos com tantos males que o acometem. E era um homem segundo o coração de Deus. Aí você já vai aprendendo que o homem de Deus não tem só coisa boa na vida dele, não. Tem ruim também, inclusive o pecado. No final do capítulo 12, ainda na primeira parte, temos o registro que assinala o último triunfo, que foi a conquista da cidade de Rabá. Pela cidade Rabá, cidade real de Amon. Essa foi a última conquista dele. Mas disso tudo que nós vimos, qual a mensagem espiritual central deste livro? Lógico que Deus tem. Até agora foi um culto de ensino, né? Até agora foi acadêmico, apesar de mesmo dentro do acadêmico você vê coisas espirituais, porque você vê colocações tremendas de Deus que não são coincidências. Mas a mensagem central espiritual desse livro, o que Deus quer nos ensinar através de um episódio tão doloroso e vergonhoso na vida de um homem como o rei Davi, a mensagem espiritual central deste livro é claramente, meu irmão, bênçãos transformadas em maldição em virtude do pecado. É isso que nós vamos ver aqui. Essa é a mensagem central. Depois de você ter conhecido tudo que Deus, com todo cuidado e planejamento, colocou para o homem fazer, nós vamos ver que aqui está, ele mostra para nós as bênçãos, que eram bênçãos, que foram transformadas em maldição em virtude do pecado. Aí querem pregar um Deus bom, que abençoa, e você pega e continua com a bênção. É mentira. É uma palavra literal de Deus, que Deus amaldiçoa as bênçãos. E pregam por aí que Deus só é amor. Só é amor. E a Bíblia diz que Ele também é justiça. Ele é justiça, além de Ele ser amor. Nas duas partes do livro temos respectivamente, presta atenção, meu irmão, o triunfo mediante a fé e a derrota devido ao pecado. Você gravar isso e for ler o livro, você vai ver. Porque nós vemos bem claro isso. Triunfo mediante a fé e a derrota devido ao pecado. De quem? De Davi. Então, se Deus fez isso com Davi, como é que não faz com você? Como é que não faz com o pastor Humberto? O pastor Humberto vai ter triunfo enquanto ele estiver mediante a fé. Mas ele vai com certeza pagar, ser derrotado, se ele cair no pecado. Deus enfatiza nesse livro que todo pecado, seja do rei, seja do servo, seja do homem, qualquer um de posição superior ou inferior, dos piedosos ou dos incrédulos, invariavelmente traz tristeza, sofrimento, no final a morte se permanecer nele, porque o salário do pecado é a morte. Não tem bom. É o que nós falamos, é o que Deus fala. A palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Uma das coisas mais absurdas que eu acho é incoerentes, é a pessoa dizer: eu sei que Deus colocou o filho dele na cruz. Quem foi que colocou Jesus na cruz? Quem foi que colocou Jesus na cruz?
Os judeus, não, quem foi que determinou a morte dele na cruz? Quem determinou a morte dele na cruz foi Deus, para cumprir a justiça de Deus, porque Deus disse que precisava o sangue de um justo derramado, e só tinha ele. Então como é que se quer se aceitar que Deus, eu sempre falo isso, um Deus poderoso que poderia dizer assim: eu sou Deus e perdoo todos os teus os pecados e estou conversado, porque eu sou Deus e eu posso, acabou-se. Mas ele é fiel à palavra dele. Ele não é fiel a nós, Deus não é fiel a nós, ele é fiel à palavra dele. Se eu erro, ele me castiga. Se eu faço o correto, ele me abençoa. Às vezes eu vejo nos caras assim: Deus é fiel. Quero saber o que é. Perguntar, ele diz: Deus é fiel, me deu esse carro. Deus é fiel à palavra dele. O que está na palavra dele, ele cumpre, rapaz. Ele é tão fiel à palavra dele, que ele escreveu, ele deixou dito que somente o sangue de um justo poderia livrar da condenação, da cadeia do pecado. Aí não tinha nenhum, só tinha o filho dele. Aí ele queria livrar do pecado, ele botou o filho na cruz. Foi a justiça de Deus que botou Jesus na cruz, foi a justiça de Deus. Aí como é que Jesus vai pegar o filho dele, não vai dispensar o pecado, vai botar na cruz para pagar pelo pecado? Aí o bonitão do pastor Humberto vai pecar e Jesus e Deus vai aceitar, porque Deus me ama mais que o filho dele. Sabe o que eu diria? O Senhor é um Deus cruel, o Senhor é um Deus injusto, porque o Senhor pegou um inocente e botou na cruz, e eu que pequei, o Senhor... Você está vendo como é sério? E é o que acontece, é o que prego por aí. É o que prego por aí. Mas pastor, todos nós somos pecadores. Sim, somos, eu já disse que nós somos. Mas o pecado não está dominante em nós, ele está habitante até Jesus voltar. Antes de Jesus, o pecado dominava. Depois de Jesus, o pecado não me domina mais, ele habita. Resta a mim resisti-lo. A Bíblia diz: eis que o pecado jaz à tua porta, resta a ti resisti-lo. Como se eu não tenho força? E se eu gosto do pecado? Porque a minha carne, ela gosta do pecado. Ô bicho bom. Aí eu vejo crente hipócrita, passa a ver um bocado de mulher seminua, bonita, uma mais gostosa do que a outra. Ai, que coisa feia. Coisa feia o quê, rapaz? Tem negócio mais bonito do que uma ruma de uma mulher dessa? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e não deixe eu cair nesse pecado, meu Deus. Você está entendendo que ali está a minha carne gostando e o meu espírito combatendo? É por isso que a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Militar é guerrear. Guerrear. Para quê? Para pegar a alma. Para quê? Para botar em prática a minha vontade. A minha carne quer aquilo, o meu espírito não quer. Então ela não é mais dominante. Quando você não tem Jesus, o espírito está como que em stand-by, ele está como que dormindo. Você não tem jeito, você faz. Nem que você não queira, mas você faz. Depois que o espírito, quando você vem, se converte, entrega a sua vida, aí a Bíblia diz que lhe é outorgado o Espírito de Deus. Aí vai começar a batalha do Espírito contra a carne. Aí vai indo, você vai desenvolver a salvação. Então hoje eu olho e já não tenho mais aquela vontade para aquelas mulheres. Porque o Espírito está mais forte em mim. Então eu já não fico mais desesperado, me acabando. Não. Porque a vontade do Espírito em mim está prevalecendo. Ele me tira aquela vontade da carne e deixa do Espírito. Aí ele pega toda a vontade da carne, sabendo que eu sou humano, e manda eu dirigir a minha mulher. É por isso que é normal você ter vontade pela tua esposa. É normal você ver 10 mulheres mais novas, mais bonitas, e você não sentir nada. E ver tua mulher e aquele fogo na barriga subir. E você ter vontade de... Isso é que é normal. Porque Deus não tira a sua vontade carnal. Ele conduz para a maneira correta de atender. Que é essa, não te deu esposa.
Pois é. Por isso que a Bíblia diz que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Não tem esse negócio de ficar com raiva e negar um para o outro, não tem não. Pastor, para fazer com raiva, é melhor fazer com raiva do que procurar outra. Ele está com raiva porque quer, porque ele devia ter tratado. Mas a Bíblia diz que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Que ele só pode se separar em comum acordo por algum tempo para oração e jejum, que não seja muito demorado para que não venha uma cair em tentação. Aí tem mulher que impõe o homem. Tem mulher que conta no homem. Se você não fizer isso, a gente não faz aquilo. Isso é coisa do diabo, pai. Isso é coisa do diabo. Isso é inaceitável por Deus. Ela não tem direito sobre o corpo dela, não. O corpo dela é do homem. Nem ele tem direito sobre o corpo dele. O corpo dele é dela. Isso é a Bíblia. Agora a gente trata com transparência. Ai, o pastor fala essas coisas em público, imoral, você é vergonha? Faz pior lá fora. Quando a gente deve tratar as coisas com transparência. Do jeito que a Bíblia manda. Estou falando de pecado, eu estou falando no que Deus criou. Quem criou o sexo foi Deus. Quem criou a imoralidade foi o diabo. Quem criou a fidelidade foi Deus. Quem criou o adultério foi o diabo. Aí está certo. Não estou falando disso, estou falando do que é correto. Se você vê lá Cantares, tudo que está lá que aquela mulher está fazendo, é para a mulher fazer para o marido, rapaz. A mulher tem descobrido o que o marido gosta. E quando ele chegar em casa, ela fazer para ele, botar o perfume que ele gosta, a lingerie que ele gosta. Tem que insultar ele. Tem que insultar. Aí corre para o quarto, ele corre atrás, ela passa a chave, deixa ele lá fora. Amor, abra. Tem que ser desse jeito, rapaz. Tem que fazer desse jeito. O marido é a mulher. Agora não faz, aí a prostituta vai e faz. Porque se a mulher faz isso, quando chega no outro dia do trabalho na rua, uma mulher vai fazer, ele nem vê. Ele está sonhando na noite passada. Pode fazer na frente dele que ele não está nem vendo. Ele já recebeu, pai, barriga cheia. É isso que tem que fazer. É desse jeito que está na Bíblia, rapaz. Quando é de Deus não é pecado, não. Tem que aproveitar. Foi Deus que criou. O pecado é o destruidor da prosperidade em Deus e o construtor da prosperidade do sofrimento. Achei tremenda essa frase que Deus me deu. O pecado é o destruidor da prosperidade em Deus e o construtor da prosperidade do sofrimento. Frase profunda, só pode ter sido o Espírito Santo de Deus, que eu não acredito que homem nenhum consiga escrever isso. Por mais que uma árvore pareça forte, bonita e frondosa, se a podridão corroer o seu tronco, ela vai quebrar e cair ruidosamente. Isso se aplica especialmente à concupiscência dos olhos e ao pecado sexual, que foi a ruína de Davi. E ele era essa árvorezona frondosa. Afinal de contas, a concupiscência dos olhos foi uma das fraquezas que contribuiu para o pecado entrar no mundo, né? Está em Gênesis 3,6. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu e dançou. Porque era a única coisa que o separava de Deus. O homem era o semideus, o homem podia fazer tudo. Pensa que Adão e Eva eram igual a nós? Não. Adão e Eva era igual ao que nós vamos ser quando Jesus voltar e o nosso corpo for glorificado. É o corpo de Jesus, lembra que ele disse, aqui minhas marcas? Mas estava fechada a sala e Jesus passou pela porta. Quando a gente ressuscitar, que Deus glorificar o seu corpo, nós vamos ter o corpo assim, rapaz. Vamos passar por essa parede. Nós vamos ser exatamente como Adão e Eva antes do pecado. Semideuses. A diferença, para que Deus deixou,
Agora, dessa árvore não comerei. É porque tinha que haver todo mundo que visse dizia, não, mas está tudo igual, tudo igual. Eles são igual a Deus. Então, Deus deixou uma coisa que diferenciava. Por que eles não são igual a Deus? Porque eles obedecem. Tem um deles que ele obedece. O homem é tão ruim que o cara tinha 99,99% de Deus. Deus disse, esse 0,001 para você não fazer, porque é o que vai me diferenciar de você, que ele foi lá e fez aquele. O homem é desse jeito. É desse jeito. Aí nós caímos na penúria, no sofrimento que nós estamos até hoje. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Concupiscência dos olhos. Começa com o olhar. Começa com o olhar. Você desviasse o olhar de tudo que lhe dava ao pecado, com certeza você cairia menos. Eu continuo sendo um homem, a carne continua dentro de mim. O espírito, graças a Deus, está mais forte. Agora eu sei que está uma ruma de mulher ali bonita, eu vou ficar olhando no meio, né? Vou ficar alimentando minha carne. Não, eu não fui tentado, também não vou abusar. Eu me afasto. Quando o cara vai para o meio, vai lá, ele sabe, lá no fundo o coração dele sabe o que ele quer. Continuando, a imoralidade foi um dos pecados que impediu a milhares de israelitas de entrarem na terra prometida, morrendo no deserto. 1 Coríntios 10:8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Vamos aqui para Batseba. Batseba era uma mulher lindíssima, formosa, portanto agradável aos olhos de qualquer homem, né? Só tinha um detalhe que Davi esqueceu. Deus havia ordenado: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Nós já aprendemos, irmão. Você vê, velho? Deus disse, não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo. O erro de Davi foi esse, porque naquela época ele podia fazer tudo, ele era rei. Ele desobedeceu, ele fez exatamente. Davi podia fazer tudo, porque ele era rei. Matar, escolher a mulher que ele queria. Mas Deus disse, ó, não pegue a mulher do teu próximo. Aí ele pegou exatamente a mulher do próximo. Mas veja que coisa interessante nessa passagem. Já aprendemos, meu irmão, que mesmo que Deus tem um propósito na nossa vida, não podemos caminhar para o cumprimento desse propósito através do pecado, sob pena de pagarmos com duro sofrimento. Ou seja, se Deus tiver uma bênção para você, um alvo para você, Ele também tem os meios para você alcançar esse alvo. Pense numa frase satânica, diabólica, infernal, que muita gente, que até crente, católico, então enche a boca. Todos os caminhos levam a Deus. Mas essa foi ensinada pelo Lúcifer. Mas essa veio assim para todos os caminhos levam a Deus. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele está lá com o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem outro, não tem caminho. Não tem ninguém mais, nem Maria, nem João, nem São Benedito, nem ninguém. Eu sou o único. Aí o cara diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Você já pensou? E as pessoas acreditam e praticam isso e vivem isso. Eu acredito que Deus tinha um propósito com Davi e Batseba, porque Ele castigou duramente os dois, mas não fez o lógico, que era tirar Batseba de Davi. Você já imaginou nisso? Pai, no dia que Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei chocado. Porque, veja bem, ele pegou, matou o cara, ele adulterou com a mulher. O que era o mais lógico para fazer? Deus disse, tu vai ter tudo
Agora ela tu não vai ter. Me dê. Ele matou o filho, matou o primeiro filho, tudo. Mas Batseba continuou com ele e teve um filho que foi da linhagem do Messias. Isso quer dizer o quê? Que Deus já tinha um propósito de Davi com Batseba. Vamos aqui, né, imaginar dentro de um contexto, não somente humano, mas dentro de um contexto. Urias tinha ido para a guerra. Para ele morrer era bem facilzinho. Eu acho que ele já iria morrer. Aí Davi poderia desposar Batseba. Porque já era um propósito de Deus, através de Batseba, ele continuar a linhagem do Messias, como continuou através de Salomão. Aí o que ele faz? Se adianta. Pega Batseba antes do tempo. Aí porque era propósito de Deus, ele não pagou nada? Deus disse assim, não, já era para você mesmo, pode fazer. Não, meu irmão. Deus, ele dá o objetivo e lhe dá os meios, ele lhe dá o caminho para você ir. É como Deus dizer assim, ó, vá lá, vá para o seu trabalho hoje. É uma bênção, o trabalho é bênção de Deus, não tem pecado não. Mas você hoje não vai de carro, você vai de ônibus. Se você for de carro, você está pecando, você vai pagar o preço. Mas eu não fui trabalhar, não fiz nada errado não. Você fez, rapaz, porque Deus disse que você ir de ônibus, você disse que ia de carro. Não importa que você alcançou o objetivo que Deus mandou, mas você não fez pelos meios que Deus mandou. É isso que as pessoas não conseguem entender. Deus não abre mão dos meios que Ele determina que seja usado. E aqui, pelo contrário, quando Deus os castigou, como nós vimos, Deus abençoou Davi e Batseba, depois de ter castigado. Nada mais, nada menos do que com Salomão, um filho da linhagem do Salvador. Ora, se não fosse um propósito de Deus, Deus não ia fazer isso, rapaz. É mesmo que alimentar o pecado. O cara foi lá, adulterou, matou e ainda deu aí a mulher para ele e ainda deu um filho que foi da linhagem do Messias, do Salvador, do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à palavra dele. Deus disse que Batseba era para ele. Aí ele foi lá e se meteu na frente de Deus, fez da maneira errada, pagou o preço. Pagou o preço. É a mesma coisa. Você tem certeza? Você tem certeza que é de Deus para você? Pois não passe por cima de Deus. Faça da maneira de Deus. Procure obedecer a Deus. Não faça da sua maneira. Não bote o carro adiante dos bois. Faça do jeito. Ele dá o objetivo, ele dá os meios para alcançar os fins. O fim. Nós temos visto muitos homens caírem e apostatarem da fé após as vitórias obtidas, porque sem dúvida nenhuma a prosperidade facilita o pecado. Isso aí não existe dúvida. A pessoa chega aqui quebrada, doente, ferida, morta, querendo se matar. Deus restaura, Deus dá vida, aí começa a desandar. Aí já não vem mais um culto porque foi aniversário não sei de quem. Aí já não sei o que. É desse jeito, meu amigo. A prosperidade facilita o pecado. A dor manda correr para Deus. A prosperidade manda se afastar de Deus. Por isso é que Deus diz que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque o rico tem condição de pecar, rapaz. Eu sempre tive condições, aí eu pagava tudo que era tipo de prostituta. Tinha gente que não pegou como eu, não é porque eu não quisesse não, porque eu não tinha dinheiro para pagar as prostitutas que eu tinha. Era liso. Aí não ia pegar como eu nunca. Eu não podia pagar. É exatamente isso. A prosperidade afasta de Deus. Se o cara não cuidar, afasta de Deus. Ela facilita o pecado. Ela facilitava, a minha prosperidade facilitava o meu pecado. Porque eu comprava o pecado de tudo que era maneira. Eu comprava a melhor bebida, eu comprava a melhor mulher, eu comprava tudo que era pecado que não podia, o meu dinheiro comprava. Por isso que Deus disse que é muito mais fácil o camelo passar. Por isso que eu tenho que comer lá que é crente na minha vida. Porque com o meu dinheiro, sem perder nada, sem ficar doente, Ele me trouxe, me limpou, me lavou. E onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça.
Aí sim é um Deus poderoso. Quem mudou foi o homem, não tirou nada dele não. Você vai me servir com o que você tem. Eu vou lhe mostrar que eu sou Deus. Por isso que eu creio nesse Deus. Porque outra mentira grande. O mundo diz, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Eu fui um pau que nasci torto. Mas pense no pau torto. Não tem mais cheio de nó. O ditado só diz torto, né? Eu, além de ser torto, era cheio de nó. Jesus veio, desentortou, tirou os nó tudinho. É mentira. Não tem pecado que Deus não limpe, que Deus não lave. Eu também falo isso com cátedra. E continuo sendo pecador. Continuo com a carne. Tenho tentações horríveis. E Deus é quem me sustenta. Deus é quem tem. Porque o Espírito de Deus está ali comigo. As vitórias e a prosperidade obtida por Davi o deixou exposto à tentação. E ele, não se precavendo, cedeu aos seus desejos carnais. E sem dúvida, como está escrito nas Escrituras Sagradas, um pecado sempre leva a outro pecado, né? E o pior é que o outro é maior e é pior. Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O pecado de Davi o levou a cometer outro ainda maior. Um assassinato. O cara adulterou e depois cometeu um assassinato. E um assassinato com requintes de frieza, de perversidade. Um assassinato premeditado. Um assassinato, ali sim, o pessoal da área jurídica pode dizer, aqui eu posso caracterizar dolo sem dúvida. Porque o cara premeditou, o cara preparou, o cara planejou, fez tudo do jeito que ele pensou. Segundo Samuel 11, 14, 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta, olha aqui, a Joabe. Joabe era o comandante do exército que estava lá na linha de frente, batalhando. Ele a mandou por mão de Urias, meu irmão. Urias era o marido de Batseba, meu irmão. Mas ser ruim, como é que o cara foi uma maldade dessa? Rapaz, eu mandasse por outra pessoa, rapaz. Mas pelo próprio Urias, cara. Olha aí, o requinte da perversidade, da frieza do cara desse. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias, olha aí, na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. É difícil você acreditar que um homem desse era segundo o coração de Deus. É difícil. Se você não for para Deus e ele não lhe iluminar, você não acredita não. Quer que eu lhe diga com maneira simples o que Deus fez aqui? É o ensino que nós temos dentro hoje aqui. Por melhor que você seja, por mais santo que você seja, se Deus lhe agradar, você faz as piores coisas que podem existir. Por isso que eu não confio em mim. Eu me agarro todo dia com Deus, eu peço, Senhor, tenha misericórdia. Não deixe aquele velho homem voltar, Senhor. Anule essa carne. Meu Deus, quando eu me lembro do que Davi fez, um homem segundo o teu coração, então o que eu sou capaz de fazer, meu Deus. Não deixe acontecer isso comigo não, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Quanto mais Deus me faz, quanto mais Deus me usa, eu oro, aí vejo a pessoa curada, eu oro, vejo a pessoa liberta, eu oro, vejo acontecer, eu profetizo, aí eu vou para os pés do Senhor. Senhor, eu continuo pecadorzão imundo. Se o Senhor tirar, eu vi o poder se manifestar em mim, mas se o Senhor tirar a mão de mim, eu vou fazer pior do que Davi. Senhor, não deixe isso acontecer comigo. É isso que você tem que fazer. Por isso que Deus fez com Davi, foi para ensinar. Se Davi, aquele homem, fez um absurdo, uma coisa, eu pecador, pior do que ele, acho inaceitável uma coisa dessa. É muita frieza, rapaz. O cara covardemente fazia a carta de manhã, ó. De manhã, ele passou a noite com a mulher. Esse aí, o que eu vou fazer? Premeditou, ó o Doro aí, ó o Doro. Preparou a carta bem direitinho. Chamou Urias, o marido da mulher, cara. Entregou na mão dele. Entregue lá a Joabe. Mandando o cara ir para frente. Quando ele estiver lá sozinho, mande sair todo mundo para ele morrer. Eita, rapaz.
Para nos livrarmos da concupiscência dos olhos, devemos aprender com Jó a fazermos aliança com nossos olhos. Jó 31, diz assim: fiz aliança com os olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Eu guardo esse versículo, quando meus olhos querem olhar, o Espírito de Deus vem para mim e diz: olha, rapaz, olha a aliança que tu fez uma aliança com teus olhos perante Deus, como é que tu vai fixar essa mulher? Aí a vergonha, aí nós já bate a vergonha, eu já saio de perto, já deixo de ir. Você tem que ir para a palavra, você tem que pedir a Deus para lhe guardar. Você não tem força não, rapaz. Não adianta, você não vai conseguir. Sem Deus você não consegue. Eu não consigo. Se Deus me largar, se eu não clamar a Deus, eu caio. Eu saio no carro pedindo a Deus: Senhor, me guarde meus olhos. Meu Deus, onde eu for e voltar, esteja comigo, Senhor. Não deixe essa carne se manifestar, não. Se você não fizer isso, você cai, meu amigo. Embora amando sua mulher, você cai. Pastor, quem ama faz isso, quem ama com amor debaixo do sol faz. Já vi muito marido chorar e dizer: pastor, eu amo minha mulher. Faz muitos anos que Deus me usa para casar isso. Então já passaram centenas de casais. Então eu posso falar com você, não? Eu amo minha mulher, pastor. Estou louco por ela, é a mulher da minha vida. Se ela me deixar, eu morro. Mas se eu tiver a oportunidade, eu trago. Olha aí, rapaz. Olha aí. Esse homem ama a mulher? Se perguntar para a mulher, ama nada? Ama. Com amor humano ele ama. Porque o amor humano ele trai. O amor humano não adianta. O amor humano, a carne, a atração sexual é mais forte. A tara é maior. Não consegue ser fiel. Só consegue ser fiel o amor de Deus. Por isso eu peço para minha mulher: não peça para não te amar não, viu? Peça a Deus para me botar amor no coração por você. Senhor, faça ele me amar com o teu amor. Senhor, eu não quero o amor dele primeiramente, eu quero o teu amor dele por mim. Essa é a oração correta. Aí é certo que não tem traição. Mas esperar de mim sem Deus na carne é esperar chifre, meu irmão. Não tem outra história. Não adianta mentir. Se eu estiver em pé sustentado, é porque Deus está me sustentando. Por isso que a palavra diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então devemos nos afastar daquilo que pode nos seduzir, sempre lembrando que somos mais fracos do que supomos, e se facilitarmos fatalmente, cederemos ao pecado. Por isso Deus nos alerta em Provérbios 4, 14 e 15: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Passa de largo, passa longe, rapaz. Vai não, tu é fraco, rapaz. Tu vai cair. Tu vai com certeza entrar no embalo deles. Então, como vimos, o grande pecado de Davi causou uma grande e triste reviravolta na vida de bênção daquele homem de Deus. E para os críticos insensatos, né, não há possibilidade de harmonizar esse vergonhoso pecado de Davi com a declaração de Deus em 1 Samuel 13,14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você está vendo? Olha aqui. Olha que coisa interessante a palavra de Deus. Aqui Deus está falando de Saul. Saul fez o que era errado para Deus. Deus tirou o reino dele. Porque não era propósito de Deus ele com o reino dele, rapaz. Aí deu um papo para Davi, que também pecou, mas pagou o preço, mas não perdeu o reino. Está vendo? Então, você pode pecar? Pode. Você aguenta a dor, o sofrimento que você vai passar? Deus vai cumprir com você. O que ele disse que ele dá, ele lhe dá. Agora você quer com dor ou sem dor? Você é quem sabe, eu quero sem dor. Sabe aquela história que passeou por aí, cara, com emoção e sem emoção? É a mesma coisa. Você quer com dor ou sem dor? Oh meu Deus, eu quero sem dor. Atos 13, 22, ó. E tendo tirado a este, olha aí, ó. Tirou Saul, levantou-lhes o rei Davi. Você vê que é um lá em 1 Samuel e outro em Atos, está vendo? Pregação da palavra é a pregação que se contextualiza, que a Bíblia é uma unidade. Esse negócio de pregar num versículo e não citar outros que confirmam, isso aí, meu amigo, pule fora, que isso aí tem pensamento humano.
Está em Atos 3, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E o que foi que Davi fez? Como é que ele fez a vontade de Deus? Homem, o que Deus quis dizer, o ensino é esse. Se Deus não deixasse Davi cair daquele jeito, Davi ia ser adorado igual a Deus, que Davi estava tentando, enrolando, fazendo tudo. Pensa no rei amado, no rei, pensa. Aí Deus disse: vou deixar ele fazer um negócio absurdo, que é para ele saber que ele é homem. Aí deixou não, ele tirou a proteção de Davi. Aí a carnezona de Davi foi e fez o que fez. Não tenho dúvida que Deus usou a queda de Davi por amor aos homens que ele chamaria e santificaria para a sua obra, com a seguinte mensagem, que eu escuto para mim: se Davi, ao deixar de orar e vigiar, caiu, nenhuma exceção existirá para os que cometem o mesmo erro. Foi a mensagem que Deus me deu. Tu está incluído, viu, pastor Humberto? Por isso Deus alerta ao pastor Humberto e a toda a igreja reformada Siloé, em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, rapaz. Se você der força a ela, ela cai, que é uma beleza. A doutrina que condena Davi é a mesma doutrina legalista e diabólica dos que condenam aqueles que um dia cometeram o erro e o pecado do divórcio, está vendo? Ora, se Davi fez o que fez, me diga uma coisa: vamos comparar o pecado de Davi com o pecado de divórcio, os dois são pecados. Qual é o que disse que foi maior? Foi o dele. Não foi só adultério, não. Foi assassinato também, rapaz. Foi assassinato. Então, como é que o legalista vem dizer que não? Se não é propósito de Deus, tu vai pagar o preço, por causa que divorciou-se, tu vai pagar o preço. Mas eu disse para não fazer e tu fez. Endureceu o coração. Agora tu vai pagar o preço e vai fazer o que eu quero. Se for homem de Deus, se não for, continua. Imaginem o que diriam e o quanto acusariam e condenariam a Davi aqueles que são demasiadamente justos. Tu imagina, hein? Tu imagina se Davi fizesse isso hoje? Rapaz, eu duvido um crente dizer que ele estava perdoado. Pastor Humberto fica vigiando, deduzindo, sonhando, pegando no ar. O diabo passa uma nuvem assim e o cara dá um pulo. Eu acho que o pastor Humberto está pensando, e daqui a tanto tempo, Deus está me dizendo, Deus me mostrou, eis que te digo. Rapaz, olha aqui, meu. Você não pode julgar nem o cara que fez, quanto mais o cara que você está deduzindo que ele está fazendo. Porque se o cara fez, ainda tem que ir diante de Deus para saber: Senhor, ele é teu e caiu porque é carne igual a mim, ou porque ele é um sepulcrado, meu filho do diabo. Eu não posso julgar esse homem, o Senhor tem que falar para nós. Mas não, se senta no trono de Deus, já está o veredito e a condenação. É desse jeito, meu irmão. É por isso que eu não faço. É por isso que eu espero. E fico orando: Senhor, mostra o coração, Senhor, mostra o coração, Senhor, mostra o coração. E o cabo caindo, o cabo pegando, eu lutando. Eu não sei, eu não sou Deus. Carne por carne, todo mundo é carne. Nós não podemos julgar. Nossa justiça é trato de imundícia. As críticas e indagações com relação ao pecado de Davi têm resposta quando consideramos os fatos com honestidade e imparcialidade, sem ser demasiadamente justo. Primeiro, olha que ensino tremendo: devemos ver a vida de Davi como um todo. Não é justo enfatizar um pecado que foi transitivo numa vida de fidelidade e santidade. O cara passa a vida todinha, rapaz, fazendo o que Deus
não pode. Quem está falando aqui é um pecado, é um pastor que abomina, que tem nojo, que não aceita o pecado. Mas se eu cair, eu vou me agarrar com Deus, eu vou esfregar minha cara no pó, eu vou sofrer, porque eu creio que eu sou filho de Deus. Eu não vou aceitar o pecado na minha vida. Amanhã eu posso pecar, não estou dizendo que eu não vou pecar, não. Eu estou dizendo que amanhã eu posso cometer um pecado absurdo, abominável, é de homem, mas eu vou botar minha cara no pó. Satanás não vai me carregar, porque eu vou me prostrar diante de Deus. Me aceite quem quiser me aceitar, mas se Deus me aceitar, eu estou feliz. Não vou porque eu conheço minha vida. Até aqui me ajudou o Senhor. Aí se ele me soltar um minuto, eu caio. Aí ele me levanta de novo, continua me ajudando. É diferente do iníquo, é diferente do pecador nojento, que vive no pecado, gosta do pecado, não se incomoda com o pecado, tenta a Deus e coloca Deus à prova. É muito diferente. Toda a carreira de Davi foi caracterizada por princípios de retidão geral e generosidade. Sua conduta sempre baseada em princípios elevados e aspirações espirituais ardentes. Temos que ver geral. Como já ressaltamos mais de uma vez, e agora ainda mais de maneira compreensível, Davi não ficou velho. Mas além de velho, foi um homem entrado em dias. Ele entrou em dias trabalhando para o Senhor. Ele entrou em dias honrando ao Senhor. Ele entrou em dias sofrendo muitas coisas por causa do nome do Senhor. Segundo, o arrependimento profundo e sincero de Davi foi para mim o item mais importante na contribuição do perdão de Davi. Isso não estava no script, né? Eu creio que não é um sentimento meu, mas é de Deus com relação a julgamentos que fazem pessoas que Deus já perdoou. Davi é a maior expressão da dor, da vergonha, que só quem tem um arrependimento santo e sincero pode sentir. Como diz o escritor Ellicott, quando ele fala de um salmo de Davi, achei muito lindo que esse homem escreveu, muito curtinho, mas ele disse: o Salmo 51 é a expressão de sua penitência depois da visita de Natan. É a expressão da sua penitência. Vamos ver rapidamente esse Salmo 51. Olha o que Davi dizia: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por que iniquidade? Interessante, né? Davi foi iníquo por alguns minutos. Algumas horas ele foi iníquo, porque ele adulterou, ele aceitou o pecado, ele planejou o assassinato de Urias, depois foi que veio o arrependimento. Também por algumas horas ele foi iníquo, porque ele aceitou o pecado dele. Aí Deus fez ele experimentar ser pecador e ser iníquo numa lapada só. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Está vendo? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está vendo? Como ele não era iníquo, porque o pecado estava diante dele, ali, ferindo ele, massacrando ele. Pequei contra ti somente. Porque ele era rei, ele podia tanto matar Urias, como podia ter Batseba na hora que ele quisesse. A cultura daquela época permitia que o rei fizesse isso, mas Deus não permitia. Por isso que ele disse aqui: pequei contra ti somente, porque contra lei nenhuma eu pequei. Estou fazendo o que é legal diante do homem, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ó.
Não foi aos olhos dos homens, não fiz o que é mal perante os olhos dos homens, porque é permitido o rei fazer. De maneiras que será tidos por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por isso o que o Senhor falar de mim e o que o Senhor julgar de mim, o Senhor é justo. Porque é o que eu mereço. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Está vendo? Ele estava dizendo a origem carnal dele. Quando em pecado concebeu minha mãe, não foi porque ela teve relações com o pai dele, não. Foi porque ela já trazia o pecado lá de trás, de Adão. Todos nós fomos concebidos no pecado, não por causa da relação sexual, porque o pecado já vem dentro de nós. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. A única pessoa que podia fazer isso com ele. Ele estava clamando ali a Deus, porque era o único. Aqui se Deus não atendesse, pronto, estava morto. Era filho do diabo, aqui não tinha mais para onde correr. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que o espírito dele estava arrasado, estava abalado, estava derrotado. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha aí. Eita, eu tenho tanto temor, meu Senhor. Meu Deus, não desista de mim, Senhor. Quando eu pecar, Senhor, tenha misericórdia de mim, não desista de mim, não me repulse da tua presença, Senhor. O que será de mim se o Senhor fizer isso? Senhor, me guarde, me perdoe. A carne prevaleceu. Eu não sou isso, Pai. Eu cometi isso, eu estou arrependido, está doendo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Olha aí. Talvez se achava salvo, mas ele perdeu a alegria da salvação. Ô dor grande, quantas vezes aconteceu isso comigo? Perder a alegria da salvação. É duro, meu irmão, é duro. Você pensa que Deus não quer mais. Você pensa que você é o pior. Você pensa que você não tem mais jeito. É uma coisa assim horrível. É horrível você perder a alegria da salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha aí. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aí ele ia passar a ser um exemplo. Ele ia ensinar aos pecadores o caminho de Deus. O que ele aprendeu, ele ia ensinar. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça, porque ele sabia que podia morrer pelo homem. Ele sabia que ele ficou totalmente vulnerável. Deus o protegia nas guerras. Agora Deus tirasse a mão, o inimigo vinha e matava ele. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifícios, aí. Do contrário, eu te os daria. E não te agrada de holocausto. Tá vendo? Não adianta fazer nada aqui, meu Deus. Aqui agora é meu coração com o Senhor. Eu mato todos os bichos do mundo em sacrifício, queimo tudo em holocausto, mas não adianta se o Senhor não me perdoar. Esse pecado não adianta sacrifício. O Senhor, a tua graça tem que me alcançar. É o meu coração que eu quero que o Senhor veja. Sacrifícios agradáveis a Deus, aí ó, são espírito. Deus não quer sacrifício. Deus não quer, eu vou fazer isso, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Compungido, sabe, ele ali é amassado, sofrido, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi não foi querer fazer nada humano, nada. Ele foi para o coração suplicar a Deus que o perdoasse. Faze bem a Sião,
segundo a tua boa vontade. Aí orou pelo povo. Edifica os muros de Jerusalém. Olha o pastor, olha aí, caidão ali, mortão ali, sabia nem se Deus ia perdoar e salvar ele. Aí ele vai e clama pelo povo: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos, quando for em espírito e em verdade. Ao lermos esse salmo, compreendemos facilmente que o pecado de Davi foi uma triste exceção na sua vida e não uma expressão de seus desejos habituais. Nós não devemos julgar um homem pelo erro. Ele não é o erro, ele pode cometer um erro. Eu fico abalado porque eu sei que se tivesse acontecido 1% comigo aqui do que aconteceu com Davi, provavelmente nenhum tivesse ficado. Iriam pagar um desfalque. Eu agradeço muito a Deus por todos estarem aqui. Porque com certeza eu sei que da maneira que eu chegasse na presença de Deus, com todas as vezes que eu cheguei e que pequei, Ele me perdoaria. O pecado foi cometido no acesso de fraqueza, no momento de autoconfiança. A contrição sincera mostra a atitude do verdadeiro homem de Deus. Terceiro e último para nós encerrar. Davi pecou contra Deus, porque pelos costumes da época ele não tinha cometido grande delito. Não existia delito, como já falava. Naquela época havia uma indulgência sensual por parte dos reis orientais. O poder deles sobre a vida e as propriedades dos súditos era absoluto. E o sensualismo e a liberalidade sexual era totalmente permitida, compreendida e aceitável. O rei podia passar, olhar, leva aquela mulher lá no meu palácio hoje, está a hora que eu a quero para mim. Tais reis se apossavam das mulheres conforme seus desejos e não se preocupavam se tivesse que cometer algum crime para consegui-las, porque era permitido, era aceito na cultura. Então o arrependimento de Davi foi sincero, pois ele não teve a tristeza do mundo, mas a tristeza de Deus, que caracteriza o verdadeiro arrependimento. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Ou seja, você não teve remorso, você se arrependeu mesmo, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Está vendo? Então, se o cara se arrependeu segundo Deus, ele foi contristado segundo Deus, não pode sofrer dano dos outros. Não pode. Se ele foi sincero com Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Passava até de manhã só aqui, mas... Quarto, devemos levar em consideração a vida interior de Davi, revelada nos Salmos Davídicos. Assim como nos livros de Samuel e Crônicas, vemos a vida exterior de Davi, no Salmo vemos a sua vida interior, onde o seu coração é completamente exposto, porque tem um homem que se expõe na Bíblia, chama-se Davi. Ele rasgou a vida dele. Não é por acaso que eu deixo a minha vida transparente, é porque eu vejo embasamento bíblico para isso. Os homens de Deus deixavam as suas vidas abertas, transparentes. Não tem o que esconder. Todo mundo sabe que ele é pecador, que ele é capaz de pecar, mas sabe que ele está ali lutando, e que ele não é um pecador dominado pelo pecado, embora momentaneamente ele possa pecar. Esses salmos, e como toda a Bíblia Sagrada são registros da verdade, fornecem provas evidentes
irrefutáveis de que Davi, sem dúvida, era um homem segundo o coração de Deus. Está vendo? Agora a gente entende de maneira diferente. É isso que tem que ver. É a vida como um todo. É a vida como um todo. Não pode se julgar um homem uma coisa pontual. O cara passou anos da vida dele, a gente acompanhando, o cara perfeito, ele caiu aqui. Será que Deus não quer provar a nós em vez dele? Será que nós vamos pisar na cana quebrada? Ou nós vamos orar e vamos pedir a Deus o discernimento, mas vamos continuar amando-o? Ou será que eu vou aproveitar agora um pecado que eu tenho e vou descontar nele para aliviar minha consciência? Um general pode perder uma batalha, mas na derrota parcial adquirir sabedoria e estratégia para ganhar a guerra. Outra coisa linda que Deus me deu. Um general pode perder uma batalha, mas exatamente nessa derrota parcial, ali, ele adquiriu sabedoria para ganhar a guerra. Quer dizer, que se ele não tivesse tido aquela derrota parcial, ele não tinha adquirido sabedoria que definiria a guerra total. É muita sabedoria, tem perigo disso aqui vindo do homem. A história da vida de Davi em seu todo mostra que, apesar de uma queda notória e triste, o resultado final veio justificar o pronunciamento de que ele era um homem segundo o coração de Deus. A avaliação da vida de um homem só pode se tornar conclusiva quando as considerações são tomadas em conjunto, não individuais, não separadas. Apesar de todas as críticas, tendo em vista a vida de Davi em toda a sua extensão, não hesitamos em afirmar de que temos em Davi um dos homens mais santos de toda a era pré-cristã. O diabo que se zangue com isso, mas Deus me dá autoridade para dizer isso. Vamos finalizar com uma frase de Agostinho, que para mim resume e explica totalmente o registro do pecado de Davi. Agostinho disse assim: a queda de Davi deveria pôr em guarda todos os que não caíram e salvar do desespero todos os que caíram. Rapaz, é umas frases que às vezes Deus me dá e que dá para esses homens, que a mesma hora eu digo, isso aqui não foi eu não, isso aqui foi Deus. Isso aqui foi, a queda de Davi deveria pôr em guarda todos os que não caíram. Quer dizer, serve para tudo, para quem caiu e para quem não caiu. É para pôr em guarda todos os que não caíram e salvar do desespero todos os que caíram. É perfeito demais, meu irmão, é perfeito demais. Porque se Davi foi com o coração contrito, com o coração, sabe, ali sofrendo, arrependeu-se, não teve remorso, mas arrependeu-se, foi diante de Deus, foi dar esperança ao outro. Se você for sincero também, tu vai ser perdoado. Sem dúvida, Agostinho aqui foi iluminado por Deus, e eu tomei posse do ensinamento que a queda de Davi me deu. Afinal de contas, né, Deus nos ensinou aqui que o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Deus me ensinou isso, eu nunca me esqueci. Eu sempre oro. Quando eu oro, eu estou em qualquer homem da Bíblia, aí eu me lembro dos erros dele. Igual o Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou homem igual a ele. Eu quero tudo de bom que ele fez. Mas me guarda. Senhor, se eu não cometer o que Davi cometeu, não é porque eu seja melhor do que ele, não. É porque o Senhor teve misericórdia de mim e não deixou. Não deixe não, Senhor, eu ter sofrimento, não. Porque eu sei que eu vou ter, olha, menos que Davi eu não vou ter não, Senhor. Eu posso ter maior, me perdoe se eu estiver sendo maior, eu posso ter maior. No mínimo igual, mas menos não. Em nome de Jesus, não deixe eu cair, Senhor. Não precisa eu cair para saber que eu não presto. Eu já sei que eu não sou nada sem o Senhor. Todo dia eu digo isso para Deus. Todo dia eu digo isso para Deus. Mas uma ânsia tão grande que Deus me escute, que Deus me escute, para que eu não caia. Só Deus sabe o quanto eu peço a Ele.
Então nós temos que sempre lembrar disso. O tolo nunca aprende. O inteligente aprende com os seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Que o Espírito Santo de Deus, à medida que nos santifica, nos dê temor e sabedoria, para fugirmos do pecado e evitarmos a queda. Mesmo sabendo que para o verdadeiro homem de Deus, ela é transitória. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.